Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero aqui, nessa oportunidade que nós temos de estar meditando com os irmãos esse início de tarde, meditando um pouco sobre a palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que a palavra de Deus possa edificar a sua vida, possa trazer conforto à sua alma, e que ela seja como um bálsamo que venha curar as feridas, que ela possa edificar a sua fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24, Jesus vai tratar com os discípulos acerca de uma questão muito importante e que, quando nós aplicamos para os nossos dias, nós começamos a entender qual é o propósito que Deus nos chamou e qual é a finalidade do nosso chamado e do nosso serviço a Cristo. No Evangelho de Lucas 22, a partir do versículo 24, diz assim: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês será como o menor. Aquele que dirige seja como o que serve, pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É interessante porque quando Jesus ele vai retratar sobre a questão do maior, Jesus, no seu conhecimento pleno em ser o Filho de Deus, em ser o próprio Deus, que tomou forma humana e habitou no nosso meio, Jesus ele sabia que no meio dos discípulos havia um burburinho, havia uma conversinha sobre quem seria o maior. Veja que desde os tempos, quando Cristo caminhava sobre essa terra, tem escolhido seus 12 apóstolos para poder permanecer com ele, para poder ensinar a ele, e através desses 12, Jesus instituísse a sua igreja aqui na terra. Mesmo diante disso, havia já algumas discussões entre os discípulos em saber quem era o maior, porque nós vivemos um tempo, se a gente trazer para os nossos dias, você vai ver que a mídia social, as grandes influências em redes sociais, veja que o homem ele é medido pelo tanto de seguidores que ele tem, pelo tanto de influência, por tanto que ele é conhecido. E isso, o mundo, ele tenta nos influenciar com isso, mas no reino de Deus é totalmente ao contrário, porque Jesus disse assim: olha, eu vou dizer para vocês, quem é o maior no meu reino? Maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Por isso que nós, como discípulos de Cristo, como servos de Deus, cabe sobre nós uma grande responsabilidade. Qual é? Quanto mais Deus nos eleva espiritualmente, mais servo eu tenho que ser. Quanto mais eu tenho status no meio do corpo, mais eu tenho que servir a esse corpo. Veja que Jesus ele chega e fala assim: peraí, qual que é maior? Aquele que está assentado na mesa ou aquele que serve? Existe assim, aquele que está sentado na mesa, Jesus, mas eu entre vocês eu estou servindo. E é tão interessante que quando você vai no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus ele estava sentado na ceia com os seus discípulos e de repente ele levanta, tira uma túnica ou uma toalha que estava sobre si, ele cinge os seus lombos, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E isso, dentro da cultura que Jesus era inserido, da cultura judaica, isso era um escravo, era uma pessoa que era gentil, que fazia isso. Isso era se rebaixando a um nível muito baixo. E Jesus estava deixando ou dando um exemplo para os seus discípulos e para nós, quando lemos,
que o seu evangelho é um evangelho de humildade, de simplicidade, de servir as pessoas, de ser humilde a tal ponto de você descer de um pedestal, você descer de uma posição e servir o seu próximo. Quando você serve alguém, você não está diminuindo aquilo que Deus te fez você ser. Ao contrário, quanto mais eu sirvo, maior no reino de Deus eu me torno. É por isso que eu quero que você coloque na sua mente essa tarde, que Deus ele te chamou para servir, para você servir as pessoas, não só dentro de uma denominação, não só dentro de uma igreja, ou em um local, um espaço físico dentro de um prédio, mas para você servir as pessoas com uma palavra, servir as pessoas com oração, com uma ajuda, com obra social, às vezes com um conselho, com a maneira que Deus te use. Se você é uma pessoa que louva ao Senhor, se você prega, se você evangeliza, se você distribui folhetos, se você limpa o chão, se você faz qualquer coisa no reino de Deus, eu quero te dizer que quanto mais você serve, maior você se torna no reino de Deus. O reino de Deus é totalmente diferente do reino deste mundo. Porque no reino deste mundo, quanto mais você cresce, mais você é. No reino de Deus, quanto mais você diminui, mais você cresce. Então Jesus ele estava tirando dos seus discípulos qualquer egoísmo, qualquer orgulho a respeito de quem é grande ou quem é maior do que quem. No reino de Deus, quanto mais Deus me exalta, mais simples e mais humilde eu tenho que ser. A humildade, ela procede à honra. Quando nós, como igreja, entendermos isso, que a posição eclesiástica, ou qualquer coisa, ou qualquer posição, seja na vida secular, na vida ministerial, seja em qualquer lugar, quanto mais você se destaca, mais servo de outros você tem que ser. É isso que Jesus nos ensina e é esse o evangelho de Cristo. Que você, nessa tarde, nós possamos refletir sobre qual é a maneira que nós temos servido a Deus. E eu estou falando para você servir a Deus, para você servir, qual é a forma que você serve a Deus. Porque talvez a maneira que Deus te faz servir não vai agradar a todos, mas você não tem que agradar a todos, você tem que servir a Deus da forma que Ele te fez, da forma que Ele quer que você o sirva, em benefício de outras pessoas, porque nós fazemos parte de um reino, o reino de Deus, nós fazemos parte do reino, nós somos filhos de Deus. Quando nós confessamos a fé, recebemos Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador da nossa alma, a Bíblia diz que Ele nos dá a vida eterna. Essa vida em Cristo, ela entra dentro de nós, nós pertencemos à família de Deus e fazemos parte do corpo de Cristo. A partir deste momento, nós recebemos a salvação. Então agora Deus quer te fazer triunfar, vencer, espalhar a mensagem deste reino para as demais pessoas que estão em trevas ou aqueles ainda que não entenderam a mensagem do reino. Eu gostaria de que nessa tarde ministrar sobre a sua vida, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fazer um servo dele a cada dia mais e que Deus ele possa colocar coisas grandes na sua mão para que o reino dele seja proclamado em qualquer lugar que você for. Você é um embaixador de Cristo na terra, você pertence a um reino, você tem poder e autoridade sobre a sua vida. Eu quero declarar nesse dia de domingo que aonde você chegar, aonde você abrir a sua boca, aonde você liberar palavras de bênção, palavras proféticas, o mundo espiritual vai abrir diante de você, abrir diante dos seus olhos e que almas sejam salvas e libertas para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa é uma pequena reflexão que eu gostaria de deixar para os irmãos, para os jovens especialmente, né? Nesse dia de domingo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que essa palavra venha de encontro ao seu coração, de fortalecimento para a sua vida. Não desiste não. Estamos chegando. A nossa casa não é aqui.
Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, pertencemos ao reino de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abraço. Tchau, tchau.